país fosse branqueado. E a cada vez mais um abafamento, cada vez mais uma invisibilidade daquele povo preto que precisava sumir da existência desse país para ele se tornar uma nação. E isso chega da escola. Isso chega na escola em forma de lei. A lei de educação de 1891 proíbe a entrada de leprosos e negros na escola. Isso é política pública. Primeira Constituição. A primeira Constituição. Isso é política pública. Política pública pós-abolição. Aí vem o escolanovismo do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, né, que vem pensar uma escola, que é uma escola em 1930, que tinha a intenção de ser uma escola transformadora. O Anísio Teixeira não traz necessariamente uma discussão sobre questão racial, mas ele falava que a escola precisava ser transformadora. Ele falava que a escola tinha que ser, ela tinha que ser responsável pela reconstrução social. Ele apanhou, claro que ele apanhou, porque até então escola era para gente de elite, e elite não era preta. Aqueles poucos negros que frequentavam a escola na década de 30, né, eram aqueles que conseguiram chegar até lá ou por um incentivo familiar, né, em sua maioria, ou porque ele foi meter o pé na porta e falou: é aqui que eu vou entrar e é aqui que eu vou ficar. Mas mesmo com toda essa discussão do escolanovismo, a gente ainda ficou de fora da escola. Por que a gente ficou de fora da escola? Porque vinha uma política pública nacional construída dentro do meio, né, daqueles que sabiam muito da história do Brasil e que estavam construindo o Brasil da República, que nos colocou na periferia, que nos colocou nas favelas, que nos colocou no subemprego, que colocou as nossas mães para trabalharem de empregadas domésticas, que colocou os nossos homens para se transformarem em carregadores. E a gente não foi para a escola. Poucos de nós chegaram até lá. Mas ainda tinha alguém dentro desse país que pensava, falei, não, mas tem alguma coisa errada aí. Esse país não é uma democracia racial, não tem toda essa igualdade. Está faltando, tem uma questão que ninguém ainda parou para pensar, que é a questão do sujeito do direito. Eu não vou aqui discorrer sobre as leis públicas, né, porque senão eu não perco muito tempo, mas assim, quem que era o sujeito do direito nas décadas de 30, 40, 50, 60, 70 e 80? Não era eu, Marina, mulher preta. Não era o Juvan, homem preto. Ser sujeito do direito é aquele que tem acesso aos seus direitos, conhecimento aos seus direitos e usufrui dos seus direitos. Então não adianta existir leis se as pessoas não têm acesso a ela não é? Eu sou historiadora, vocês são da advocacia, das leis, não é assim que funciona? Você só se torna sujeito do direito quando você usufrui desse direito? E a gente não estava usufruindo. Mas tinha gente que estava enxergando isso. Muita gente. Na área da cultura, na área do direito, na área da educação, na área, né, na área do dever público, dos poderes públicos. Até que chega a década de 70, década de 60, década de 70, essa discussão racial ela vai chegar no banco das universidades. Ela chega, né, lá dentro dos institutos, né, acadêmicos para serem discutidas, e aí a desagregação do sistema, aí as pessoas vão discutir a desagregação do sistema escravista, dos sistemas de casta, e chegam à brilhante questão:
Se a gente resolver o problema da pobreza no Brasil, a gente resolve o problema do racismo. Tá? Aqui, desculpa, eu estou movimentando com essa mão, minha mão tá doente, já tem alguns meses. E desculpa se eu derrubar seu corpo, tá? Aí, se resolvermos, né, é um discurso, que é um discurso marxista, extremamente legítimo, né, que fala de modo de produção, de relações de trabalho, mas que não chegou na questão racial. Porque esqueceram de pensar que o preto vai continuar sendo preto, independente de qual classe ele pertence. E não tinha preto discutindo isso na universidade, não era só branco, falando de nós. Era a gente que estava lá fora, levando no lombo. E a universidade, a academia estava falando de nós lá, né? E falando, não, se a gente resolver a questão do problema de trabalho, de divisão de renda, de distribuição de renda, questão de classe, a luta de classe, a gente chega ao povo preto. Até chega. Até chega. Mas não resolve. Porque o racismo não vai acabar assim dessa forma, não. Né? E aí vem a década de 80, e aí vem a escola técnica, formação técnica, e aí o Brasil começa a se desenvolver, o Brasil começa a mudar a sua lógica de raciocínio, passamos por todo o movimento de opressão da ditadura. Nós sofremos com essa opressão da ditadura enquanto homens e mulheres negras, negros e negras, né? Nós somos perseguidos, o movimento negro foi perseguido, apesar de muitas pessoas esquecerem disso, né? Nós somos perseguidos, o Brasil passou por tudo aquilo e aí começamos a chegar nas universidades. E aí na década de 70, final de 70, 80, 90, nós pretos começamos a chegar nos bancos da academia e começamos a falar, olha gente, não vai acabar não. Vamos resolver a questão de classe? Vamos. Vamos resolver a questão do modo de produção? Pode até ser. Vamos resolver essa questão desse capitalismo aí bravo? Pode até ser. Mas o racismo, a gente vai falar para vocês. Aí a gente tem Carlos Razenbaum, a gente tem Chay, a gente tem Rosenberg, Kabengele Munanga, Neuza de Souza, Conceição das Chagas, Conceição Evaristo, Marcelo Paixão, Juvan, que fala, olha, não é assim que as coisas vão se resolver. Se nós não chegarmos nos bancos das universidades, se nós primeiro não conseguirmos concluir o ensino básico, que era o que a gente não conseguia fazer até a década de 90 nesse país. Se a gente não conseguir resolver o ensino básico, se a gente não conseguir chegar nas universidades, se a gente não começar a produzir intelectuais negros, se a gente não conseguir colocar essa questão nos livros de história e que as nossas crianças se vejam nos professores, se vejam nos médicos, se vejam nos advogados, se vejam nos engenheiros, se as nossas crianças não olharem para frente e não verem um presidente ou uma presidenta preta nesse país, não vai adiantar só a questão da classe, só a questão industrial, o desenvolvimento econômico. Porque tem gente ali fora que vai continuar sendo preta. E aí, né, toda essa modernidade, né, o Kabengele Munanga, ele fala assim que ela vai criando brechas discriminatórias, né? No qual essa sociedade do desenvolvimento, ela começa a criar mecanismos para fazer com que as pessoas não tenham acesso. Ah, mas por que você não acessa? Porque você não tem uma boa aparência. Ah, por que você não tem acesso? Ah, porque eu preciso de pessoas magras. Ah, por que você não tem acesso? Ah, porque infelizmente eu não tenho lugar para um cadeirante.
Por que você não tem acesso? Porque, infelizmente, o trabalho que eu faço, as mulheres não aguentam, porque não tem força. Então, assim, né, isso que o Kabengele Munanga vai falar. Ele falou, olha, é aí, no momento em que parece que estava tudo caminhando para a discussão do racismo de fato, e esse fim da democracia, desse discurso de democracia racial, começam-se a criar mecanismos para fazer com que a gente não tenha acesso. E aí é necessário fazer o quê? Discutir espaços. E qual que é o nome que a gente dá para esses espaços? Qual? Eu vou passar a palavra para o Gilvan daqui a pouquinho, mas antes disso eu vou contar uma historinha. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, num curso noturno de História, na década de 90. Eu entrei em agosto de 1993. Em 1995, o IBGE fez um levantamento de quantos negros tinham nas universidades federais do Brasil. O número foi 0,03%. Aí, a minha turma virou piada no antigo ICHL da UFJF, no Instituto de Ciências Humanas e Letras. Por que virou piada? Porque nós fizemos 5 negros no curso de História da UFJF. Aí o pessoal falava que a gente era 0,03% da UFJF, porque não se via mais. Tinha 1 no curso de Geografia, 1 no curso de Letras, 2 no curso de Pedagogia e não tinha mais preto na UFJF. Em 1900 e quanto? 95. 95? Ontem. Isso. Em 1988, eu era o único negro na minha sala. Viu? Eu entrei em 2005, era eu mais um. Olha isso. Então, Eu preciso registrar que isso é ótimo. Conversa é isso. Tá? Isso. Podem falar. É isso. Tá? Vamos conversar. Então, assim, por que eu trouxe essa historinha aqui? Porque, assim, essa Marina, que é filha do Sotião, que é consertador de máquina de lavar e de geladeira velha da Dona Maria Costureira, chegou na Universidade Federal de Juiz de Fora com muito esforço. Mas eu não acho que isso é mérito, porque eu não queria estar lá sozinha. E a partir daquele momento, eu achei que era necessário eu encontrar pessoas que fizessem assim, a gente tem que chegar sim, mas a gente tem que chegar junto. E um dia eu voltei para aquela mesma universidade como professora. E no dia que eu entrei no curso de Pedagogia, no curso de História, e vi uma sala toda cheia de meninos e meninas pretas, eu chorei. E as minhas alunas não entenderam por que eu chorei. Eu expliquei a elas. Falei, porque na minha época isso era impossível. Então, não se pode falar de cota nesse país se a gente não conta de onde a gente vem. Não tem como falar de cota se as pessoas não sabem o porquê que lá em 2002 se começou a conversar sobre cota. Por que que antes disso o movimento negro pedia cota? Por que que antes disso existiam políticas públicas nesse país que falavam para nós assim, aqui não é o seu lugar? Você não pode estar ocupando nem a cadeira na universidade e nem a cadeira no serviço público. Aí a gente foi lá e falou, a gente pode sim. E aí agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Gilvan, porque sobre isso ele entende pra caramba. Vai lá, Gilvan. Falar de Elias. Por favor, Gilvan, fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, estar com vocês. Estão me ouvindo aí atrás? Sim. Eu acho que foi com alegria mesmo que eu recebi esse convite para conversar com vocês. Como a Marina disse, é importante talvez a gente dizer de onde veio. Eu sou natural de Além Paraíba, uma cidade mineira, mas aqui próxima. Você conheceu minha mãe? Hein? Minha tia-mãe, Beatriz Bentes de Souza.
Ah, Beatriz. Saudosa, né? É, saudosa. Minha amiga, faleceu faz uns Pouco tempos. tempo, né? E socióloga. E meu pai era um peão, trabalhador, peão mesmo, assim, trabalhador assalariado. Minha mãe lavava roupas para fora, essas coisas. Né? Mas meu pai conseguiu uma bolsa de estudo, porque assim, a gente está falando de democratização, que ela cita isso, mas essa escola de acesso, uma escola pública de acesso à maioria da população, não tinha em todas as cidades do país. Eu estou falando da década de 70. E além Paraíba se parava na quarta série, ou antigamente a quarta série, os estudantes de uma classe média estudavam em escola particular, os outros não tinham uma escola pública. Só que seria o ensino fundamental hoje na cidade, mas a maioria dos estudantes não tinham como continuar. Eu estou pensando como política pública do Estado, não tinha acesso ao que nós temos hoje, uma escola pública democratizada. E eu consegui continuar os estudos, porque meu pai conseguiu uma bolsa de estudos da fábrica, onde ele era peão, para eu continuar os estudos, que eu estudei então numa escola particular, até eu terminar o segundo grau, hoje em ensino médio. Um grande esforço então de um pai e uma mãe que acreditava que a gente deveria continuar estudando, talvez para não continuar ou ter as mesmas condições de vida, né, que eles tiveram. Tive uma formação em uma universidade que eu acho razoável, a USP. E ela citou a Lília Schwartz, então a Lília que eu conheci porque é professora lá da Universidade de São Paulo, amiga do Munanga, fui monitor do Munanga, que ela está citando aqui. Munanga, para mim, é um dos principais pesquisadores dessa temática no Brasil. Eu fui aluno do Munanga, além de aluno, monitor dele, e a minha tese de doutorado é sobre o pensamento, oralidade, ancestralidade e identidade no pensamento do Kabengele Munanga. E hoje é um grande amigo. E a Lília, por exemplo, era conta as costas. Sim. Você citou a Lília, me deu um arrepio. Eu sei. Mas você sabe que eu fui procurar alguém que tinha falado do Silvio Romero e só ela que tinha falado dele. Gente, muita gente gosta, mas eu convivi com alguém que brigava contra as coisas. Então, isso pessoalmente que eu não consigo engolir ali. Tá. Mas voltando aqui, então, dialogando com o que a Marina falou anteriormente, quer dizer, a minha formação ou as minhas pesquisas não são em ações afirmativas nem em cotas. A minha formação é em filosofia, com especialização em antropologia. Eu me dedico hoje a estudar filosofia africana. As minhas pesquisas são filosofia africana. Meu diálogo são com os filósofos que estudam filosofia africana, na Europa, Estados Unidos, outro continente africano e no Brasil. Mas a gente tem essa trajetória de militância, né, no movimento negro, que, como professor, recebi um convite em 2016 com o Marcos Davia, atual reitor, para ser o diretor de ações afirmativas da UFF. Aceitei naquela condição de um militante que compreendia e vinha dessa luta da militância negra. E aí eu compreendo, para compreender essa discussão, antes de eu falar das ações afirmativas, dialogando com o que a Marina falou anteriormente, para mim, eu aproximo quem estuda relações étnico-raciais no Brasil em 4 vertentes. Quer dizer, existem várias escolas, né, ou vários pensadores da filosofia, o Pierre-André Taguieff, que eu gosto muito, no francês, mas eu aproximo em 4 vertentes, se a gente quiser discutir relações étnico-raciais. Uma primeira vertente é aquela que o Silvio Romero fez parte, mas que inicia no Brasil com Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, que são os teóricos que estão ligados àquela teoria evolucionista, na qual existem 3 raças na concepção biológica, era a interpretação deles, quer dizer, daquela herança biológica do evolucionismo de Gobineau e tal. E aí eles defenderam
que na construção da nacionalidade brasileira deveria-se ter apenas essa cultura ocidental ou a cultura branca, excluindo culturas africanas e indígenas, porque eram inferiores à cultura ocidental. Isso inicia com Nina Rodrigues, o Nina que tem um livro dizendo que o Brasil deveria ter 2 códigos penais, um para branco e um para negro. O Nina Rodrigues tem um livro sobre isso. Acho que no final das contas a ideia dele vingou. Ouso Na dizer. prática, A cadeia tem Na cor, prática, né? Ouso a gente dizer fez que muito vingou. parabéns. E aí tem o Silvio Romero. Para você ter uma ideia, ela citou o Silvio Romero tem uma obra com o título Machado de Assis, e tem um subtítulo, onde ele faz uma crítica de que é impensável um país ter o Machado de Assis como um grande escritor, porque o Machado de Assis ele vai falar, esse é representante de uma sub-raça, é negro, não pode ter um país, um escritor, e as pessoas consideraram o Machado responde. Machado de Assis escreveu um conto chamado Evolução, e a resposta ao Silvio Romero. Então, esse é o primeiro grupo que eu acho que é só esse pensamento evolucionista, que eu vou chamar de evolucionismo social, que tenta excluir as populações indígenas e negras da nacionalidade, da identidade nacional, considerando as culturas africanas e indígenas inferiores. Depois tem um outro grupo que vai defender que a identidade nacional ela é miscigenada, aí, contrariamente a essa primeira vertente, que eu acho que inicia no Brasil com Gilberto Freire. O Gilberto Freire, que muitos colegas e amigos meus têm muita crítica a ele, eu acho que no momento em que ele viveu, na década de 30, ele tem uma importância de se contrapor a esses teóricos que diziam que negros eram inferiores, e aí ele vem com uma obra, eu acho que importantíssima, valorizando tanto as culturas indígenas quanto as culturas africanas no Brasil, né? Indígenas e negros, dizendo que negros e indígenas contribuíam para a identidade nacional tanto quanto a cultura branca. Evidente que tem a crítica, porque ele vai falar que aqui nós temos uma democracia racial, que as raças convivem de forma harmônica, mas eu tendo a compreender ele naquela época, onde aquele pensamento evolucionista era muito forte e ele está se contrapondo àquele pensamento. Tem aí o Gilberto Freire, tem outros pensadores que eu identifico nessa segunda vertente, como o Arthur Ramos, que vai fazer um estudo lindíssimo das diversas culturas europeias, indígenas e africanas que estão no Brasil, principalmente na obra dele, Introdução à Antropologia Brasileira, que ele vai descrever as características das culturas africanas, os subgrupos étnicos em cada uma delas, das indígenas, uma obra clássica para quem quiser entender essas diversas etnias que tem no Brasil. O Arthur Ramos, e penso que o Darcy Ribeiro também, eu coloco o Darcy, porque o Darcy está dizendo aquilo que o Gilberto Freire falava de uma miscigenação, o Darcy fala, né, pelo menos na última obra dele, O Povo Brasileiro, de que está surgindo uma nova raça aqui que ele chama de morena. Quer dizer, então, essa raça morena, ou essa miscigenação, é aquilo que o Munanga tem no livro dele, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, de que é a negação dessa identidade negra. Ou seja, assumir uma identidade mestiça e a negação de que há uma identidade negra no Brasil. Existe um mestiço, mas, na verdade, há uma identidade negra e isso é uma negação, considerando que possivelmente todos nós somos mestiços. Uma terceira vertente são teóricos que estudam relações raciais, mas que considera que a questão étnico-racial é subordinada à questão econômico-social. Ou seja, são autores que, no fundo, vão dizer que negros são discriminados por serem pobres e não por serem negros. Então, existe um grupo de pensadores que estão nessa vertente. O primeiro a fazer isso no Brasil foi um americano da Escola de Chicago, Donald Pearson, que foi professor da Escola de Sociologia e Política em São Paulo. Para quem não sabe, lá a USP, quando começou, ela trouxe professores franceses, né? Roger Bastide, Lévi-Strauss, e a Escola de Sociologia e Política trouxe professores americanos lá no início.
O Pisso é um desses americanos que veio para o Brasil para ser professor da Escola de Sociologia e Política, foi professor do Florestan Fernandes, do Darcy Ribeiro. O Pisso faz uma pesquisa sobre relações raciais no Brasil de 35 a 37 na cidade de Salvador. E aí ele vem na obra dele descrevendo Salvador naquele período, 35 a 37, e ele vai observar que Salvador está dividida em duas partes, que ele vai chamar de Cidade Alta, ele chama, na obra dele, de Cidade Alta, que muita gente usa essa expressão até hoje, e Cidade Baixa. E aí ele vai descrevendo. A Cidade Alta é esse sociólogo americano que chega em Salvador e quer compreender relações raciais em Salvador. Aí ele observa, ele vai descrevendo, ele faz uma descrição etnográfica da parte alta, falando da parte alta, as ruas tem calçamento, as casas são de alvenaria, quem mora lá são os engenheiros, advogados, professores universitários, jornalistas. Depois ele faz a descrição da parte baixa de Salvador na obra, as ruas são de barro, quando chove é cheio de lama, as casas são de pau a pique, com barro, tem a cobertura de folhas de palmeira, ele vem descrevendo. E depois ele descreve as características de quem mora na parte alta e quem mora na parte baixa. Aí ele fala, quem está na parte alta de Salvador são os brancos, ele identifica isso. E quem está na parte baixa são os pretos. E ele vai dizer que há uma ligação entre a parte alta e a parte baixa, que é a Avenida 7 de Setembro, em Salvador. Não era o elevador Lacerda que temos hoje, mas a Avenida 7 de Setembro. E ele vai fazer a pesquisa dele. Ele entrevistou todos os moradores da Avenida 7 de Setembro. E aí, nessa Avenida 7 de Setembro, ele encontra